Edson Barbosa e esse é um projeto que tenta buscar uma narrativa histórica sobre a conquista do sufrágio feminino e compreendermos como, na atualidade, essa conquista reverbera. Nós vamos fazer uma apresentação em 3 episódios. No primeiro episódio, vamos falar do contexto social em que as mulheres estavam inseridas no início do século XX. No segundo episódio, vamos falar como a mídia jornalística reagiu durante a semana de publicação do decreto. E no terceiro e último episódio, vamos falar sobre a mulher como pessoa política no século XXI. O Brasil do final do século XIX já ansiava por mudanças na sociedade. A necessidade de uma mudança estrutural no sistema eleitoral elaborada por José Antônio Saraiva apresentava um início de esperança para as mulheres sufragistas. Apesar de visar uma maior qualificação dos eleitores, Saraiva foi indiretamente o precursor do início de uma luta que se estenderia por muitos anos, a conquista do voto feminino. Até no século XIX, né, antes, já existia uma divisão, né, de ideias acerca do que era certo para a nação, né, porque foi no século XIX que começou a se construir uma ideia de nação, né? Então, com certeza, é difícil afirmar o contrário, né, de que não existia apoio masculino. Só que é perigoso você entrar com ideias anacrônicas, né? Tipo, você querer imputar no homem de 80, 90 anos atrás uma ideia de apoio às mulheres que hoje você tem de alguns homens, né? Muito provavelmente, talvez o apoio que tinha, assim, que era dado às mulheres, ele era num contexto diferente do que a gente tem hoje, né? Dar um exemplo, né? Hoje, as pessoas, os homens que são mais progressistas, assim, eles têm a ideia de querer emancipação feminina, porque eles também querem uma parceira, colocando assim no plano das relações, né? Uma parceira que esteja ali com ele para ter essa companhia igualitária, né? Todo mundo trabalhando, enfim. Provavelmente naquela época eram outros os motivos, né? Que fazia com que os homens apoiassem as mulheres. Mas eu imagino que com certeza não era a maioria dos homens, né? Muitos deles ainda achavam que isso é um absurdo, né? Essa foi a contribuição de Ronaldo Pereira dos Santos, com mestrado em História Social pela Universidade Universo. Em 9 de janeiro de 1881, o senador José Saraiva promulgou a lei que carrega seu sobrenome, onde instituía, dentre diversas especificidades, para o voto e para o eleitorado, a autorização de pessoas diplomadas ao voto. Foi aí que surgiu a primeira brecha que o sistema eleitoral dava para as mulheres, e em 1890 tivemos a primeira mulher que sinalizou a intenção de exercer seu suposto direito ao voto. Isabel de Souza Matos era dentista no Rio Grande do Sul e havia tirado seu registro de eleitora em 1887 no município de Rio Grande. Porém, ao tentar exercer seu direito ao voto nas eleições de 1890 convocadas para a Assembleia Constituinte, Isabel teve seu voto rejeitado pelo presidente da mesa de votação. O movimento feminista sufragista crescia em números de apoiadores, e em 1888, na cidade de São Paulo, surge um jornal sufragista intitulado A Família, escrito pela professora Josefina Álvares de Azevedo. O jornal, publicado semanalmente, tinha como bordão na capa dedicado à educação da mãe de família e visava disseminar as ideias de igualdade do público feminista. Após 6 meses de publicações, Josefina mudou-se para o Rio de Janeiro, trazendo consigo o seu jornal. Com o fim da monarquia em 1889, surgiu mais uma oportunidade das mulheres conseguirem o direito ao voto. A Assembleia Constituinte, convocada em 1891, teve como projeto a autorização para que as mulheres diplomadas votassem. Na reunião estavam os representantes dos 21 estados, dos quais 3 foram favoráveis à pauta feminista. Porém, levadas à votação, o projeto foi rejeitado. Após diversas tentativas e manobras para tentar a aprovação do projeto,
o alistamento eleitoral feminino foi vetado de vez, com a justificativa da palavra cidadão, contida nos documentos e emendas de ser do gênero masculino. A próxima intervenção do movimento feminista aconteceu muitos anos depois, com a criação de um partido político sufragista. Surge aí, em 1910, o Partido Republicano Feminino, PRF, criado pela professora Leolinda de Figueiredo Daltro, com a intenção de emancipar as mulheres no cenário nacional. O PRF teve início com o apoio político de um grupo feminista, em 1909, a Hermes da Fonseca, candidato à presidência. Após uma reformulação, o grupo virou um partido registrado em cartório, em 17 de dezembro de 1910, e recebendo seu registro oficial em meados de 1911. As mulheres do partido se tornaram muito ativas politicamente, frequentando inclusive ambientes anteriormente frequentados pelo sexo masculino, a fim de convencer apoiadores da causa sufragista, o que não foi bem visto, claro, pela imprensa da época, que inclusive comparava o PRF a grupos radicais internacionais. Provavelmente existia mídias que apoiavam o movimento sufragista, entendeu? Por exemplo, tinha aquela questão do teatro negro, né? Só um exemplo, né? Meio distante assim, né? Mas que era uma mídia que surgiu, acho que não surgiu em 30, acho que surgiu um pouquinho depois, mas é só um exemplo de que existiam mídias que estavam a favor dos que estavam embaixo, né? Na pirâmide social, né? Apesar de todo o esforço de Leolinda e das lideranças do partido, o PRF não conseguiu eleger uma representante, uma vez que para candidatar-se era necessário anteriormente possuir registro de eleitor, negado às mulheres na época. Um outro fato notável do Partido Feminino foi a organização de uma passeata com aproximadamente 90 mulheres pelo Rio de Janeiro em 1917. Em 1922, a Liga passa por uma reformulação e, com os propósitos alterados, passa a se chamar Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, FBPF, e em dezembro do mesmo ano promove um Congresso Internacional Feminista, convidando políticos de destaque que apoiavam o sufrágio. Apesar de toda a movimentação da FBPF, o voto feminino ainda não havia sido conquistado, e com isso houveram diversas tentativas políticas, através de projetos de leis apresentados que não houveram sucesso. Justo Schermut foi o senador que chegou mais longe com sua proposta, apresentada em 1919 e reapresentada em 1927. O projeto Schermut ganhou notoriedade nacional com o apoio da Federação Feminina, protocolando um abaixo-assinado com aproximadamente 2.000 assinaturas. Porém, apesar de todo o apelo e expectativa, a proposta não foi aprovada. Consolidação muito forte já, muito mais do que antes. Já a escravidão já tinha acabado, já tinha, sei lá, 30 anos. O trabalho livre já era praticamente difundido pelo menos as regiões centrais, né, as capitais do Brasil, né? A mulher, ela tinha um papel diferente do papel que ela tinha no interior, né, nas grandes cidades. Então, acredito que toda essa participação mais intensa das mulheres na sociedade, principalmente nos centros urbanos, eles fizeram com que o Vargas observasse nisso, né? Fora a questão internacional também, e do sufrágio universal, que já tinha acontecido em vários outros países, né? Então, eu imagino que o Vargas viu nisso uma possibilidade, de novo, né? Naquela ideia populista, né? Então, assim, não querendo tirar o mérito dos movimentos sociais das mulheres, com certeza exerceram pressão ali para isso, né? Mas é só um panorama assim de um contexto muito mais amplo, né? E de novo, né? Imagino que os periódicos aí são uma boa pesquisa, né? De você fazer lá na biblioteca digital, né? No próximo episódio, iremos falar sobre como a mídia impressa tratou a conquista do voto em 1932, na Semana do Decreto.